Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica. Eu sou Lincoln Rodrigues e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. E antes eu quero pedir para você que está nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva aqui no canal da nossa igreja, Igreja de Deus da Profecia Brasil, e também, galera, por favor, segue a gente lá no Instagram também, idpbrasil.oficial, tá bom? Deem essa moral pra gente lá, é muito importante para nós divulgamos muito conteúdo por lá e também no Instagram do MJ, então segue o MJ também no Instagram, tá bom, galera? E hoje nós vamos ter a parte 2 da queda. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre a queda, os efeitos da entrada do pecado no mundo. E na semana passada, nós dissemos que quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo não foi um mero ato de desobediência. Havia uma declaração teológica no ato de Eva e também Adão comerem esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As nossas emoções, os nossos desejos, eles contêm declarações teológicas, tá? E nós vimos na semana passada que a queda, ela foi a chegada, ela foi a instalação de um movimento idólatra no coração humano. Então, o pecado, ele entra no mundo e automaticamente o pecado, ele muda a forma de culto, tá? O pecado, ele muda a forma de culto, o ser humano agora, ele entende que ele pode ser o que ele quiser, o ser humano, ele entende que ele pode ser Deus, ou que ele pode substituir Deus. Então, uma nova narrativa entra no mundo por causa do pecado. E nós vamos ver e conversar um pouco mais sobre isso, mas agora partindo de um texto do Novo Testamento, que é o texto de João 4. João 4, galera, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. E esse encontro, ele traz para nós muitas reflexões acerca de identidade, acerca de sexualidade, e nós vamos falar um pouquinho sobre como a idolatria ela se revela nessa passagem, nesse episódio. E nós vamos ver também que esse episódio é um excelente exemplo para nós de aconselhamento bíblico. Então, é um dos principais textos referência quando nós tratamos do tema aconselhamento bíblico, como nós devemos realizar uma abordagem cristocêntrica. Então, bora conversar um pouco, então, sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela chega ali no poço para pegar água, é uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos, você sabe muito bem que eles não se davam por inúmeras questões, principalmente questões religiosas. Inclusive, judeus tinham tanto asco pelos samaritanos que um judeu, por exemplo, ele preferia dar uma volta para chegar à cidade onde ele queria do que passar por Samaria para cortar caminho, ou por ser o caminho mais rápido. Ele preferia pegar um caminho mais longo do que passar por Samaria. Tamanho era a repulsa dos judeus com os samaritanos. E aquela mulher, então, ela chega no poço para
tirar água. Aquela mulher, ela vai num horário que ninguém está lá, porque ela não quer ir em um horário onde outras pessoas estão e possam encher a paciência dela, possam ridicularizá-la, possam, enfim, possam falar dela, falar da sua vida, falar da sua etnia. E aquela mulher, ela chega no poço. E Jesus está lá no poço. E a forma como Jesus se aproxima daquela mulher já chama a nossa atenção, porque Jesus, judeu, ele trata aquela samaritana com dignidade. Porque Jesus não está vendo uma samaritana ali. Ele está vendo alguém, uma mulher, que é a imagem e semelhança dele. Então, Jesus, ele não coloca a barreira étnica como um obstáculo para se aproximar e para se relacionar com aquela mulher. Muito pelo contrário. Jesus, ele reconhece, não, ela é a imagem e semelhança de Deus. Logo, ela merece ser tratada com respeito e dignidade. E Jesus, ele inicia o papo, ele inicia a interação com a mulher samaritana, oferecendo água para ela. Mas, na verdade, a samaritana, ela estava indo ao poço tirar água e Jesus estava sem nada. Como que Jesus vai oferecer água para aquela mulher, sendo que Jesus não estava carregando com ele nada para tirar água do poço? Então, quando Jesus oferece água para a mulher, nossa, esse cara tá, cara maluco, como assim me oferecendo água? Você não tem nada para tirar água aí? Como é que você está me oferecendo água? E Jesus, ele oferece água para a samaritana e ela começa aquele papo, então, começa aquela interação. E Jesus vira para ela e fala o seguinte: olha, se você soubesse a água que eu tenho para você, você desejaria para ontem. A samaritana, quando ela ouve isso, que ele desejaria, aliás, essa água que ele estava oferecendo, ela fica interessada, claro que ela fica interessada. E ela, então, ela começa a conversar com Jesus. Jesus vai falar para aquela mulher que fluiriam rios de água viva. Aquela mulher, ela não teria mais sede. E aquela mulher, ela fica interessada, porque ela não quer continuar indo ao poço buscar água. Ela não quer continuar indo ao poço e correr o risco de ser ridicularizada. Então aquela mulher, ela fica interessada. Opa, peraí. Se esse tipo de água que ele está me oferecendo é tamanha que eu não preciso nem mais vir aqui no poço para pegar, eu quero essa água. Assim eu vou evitar o trabalho de sair de onde eu moro, vir para cá, correr o risco de ser ridicularizada. E aquela mulher, então, ela fica interessada no papo de Jesus, né? Por que ela se interessa por essa água no primeiro momento? Porque, além de não querer mais voltar para o poço, ela não quer mais sentir sensações ruins. Ela não quer voltar ao poço, porque ir ao poço é uma marca do quão excluída, do quão marginalizada ela está.
socialmente falando. Por isso ela quer essa água. Ela quer essa água porque ela não quer mais ter esses sentimentos, mas também, claro, porque ela quer ter a sua necessidade fisiológica satisfeita. Então, a necessidade da mulher, ela estava baseada nas sensações, no aspecto físico da coisa. Ela tem sede, Jesus oferece uma água para ela e ela quer matar essa sede. Então, a necessidade da mulher samaritana, ela estava baseada em sensações. Físico mesmo, fisiológico, sensorial, tá? Sede. Nesse momento, ela não está preocupada em saber quem é Jesus. Ela não está preocupada em querer conhecer quem está lhe oferecendo a água. Ela só quer satisfazer a sua necessidade física. Ela só quer satisfazer a vontade do seu corpo. Matar a sede. E a conversa vai se desenvolvendo. E, de repente, do nada, Jesus vira para aquela mulher e fala o seguinte: olha, faz o seguinte então, já que você quer essa água que eu estou propondo para você, chama seu marido. Vai lá chamar seu marido, para ele participar também da conversa. Quando Jesus manda a mulher chamar o marido dela, a intenção de Jesus era exatamente mudar o foco da conversa. Por quê? Porque Jesus, quando ele manda aquela mulher chamar o marido, a intenção dele é falar sobre o passado e sobre o presente daquela mulher. E mais do que isso, galera, Jesus, ele está conduzindo o papo agora para um outro tipo de sede. Porque até então o campo da conversa ali, ele estava no campo da sede física, sensorial, fisiológica, matar a sede. Mas agora, quando ele muda a conversa para a questão do marido da samaritana, ele passa a tocar num outro tipo de sede daquela mulher, que é a sede de afeto, sede de relacionamento, sede de sexo, sede de atenção, sede de carinho, de cuidado, de amor, sede de proteção. E aquela mulher, ela vai virar para Jesus e vai falar: não tenho marido. E Jesus vai dizer para aquela mulher: realmente, você falou a verdade. Você realmente não tem marido. Você já teve 5. E o homem com quem você está agora não é seu marido. A resposta daquela mulher, seguida da afirmação de Jesus, mostra que aquela mulher, ela tinha uma sede de afeto. Nós falamos em alguns encontros passados que o ser humano, ele é nefesh, né? Ali em Gênesis 2, versículo 7. Nefesh é uma palavra hebraica que vai significar alma vivente, alma em movimento, desejo em movimento, sede em movimento. É essa alma em movimento. Então, a nossa sede está em movimento, em busca de alguma coisa. Nosso desejo, ele se move para alguma coisa, em direção a alguma coisa. E isso fica muito claro. Aquela mulher, ela estava tentando matar a sua sede. E ela também estava tentando saciar
a sua outra sede, que era afetiva, e que não estava conseguindo. E não ia conseguir mesmo. Quando Jesus fala que ela já teve 5 maridos e o cara com quem ela estava agora não era marido dela, a percepção dela já muda, porque ela já olha para Jesus e ela já identifica Jesus como sendo um profeta. Ela olha para Jesus e já com outro olhar, um olhar diferente. E aquela mulher, então, vai mudar o rumo da conversa. A conversa começou na sede física, fisiológica. Depois, Jesus muda o tom da conversa para a sede afetiva. E agora, aquela mulher que vê Jesus como sendo um profeta, porque ele falou algo real da vida dela, sem sequer conhecê-la, aquela mulher então passa a confrontar Jesus sobre adoração. Que louco isso, né? Porque no início da conversa, a mulher nem queria saber quem era Jesus. Ela só queria a água que ele estava oferecendo para ela. Agora, vendo que aquele que estava diante dela era um profeta, agora ela vai começar a questionar acerca de adoração. Ah, vocês falam que o lugar onde se deve adorar é Jerusalém, tal, e eu sou samaritana, como é que fica isso, tal? A sede daquela mulher, agora, é uma sede espiritual. A sede daquela mulher agora é uma sede de adoração, é uma sede litúrgica, é uma sede de culto. Momentos antes, Jesus, ele denunciou o pecado sexual daquela mulher. E Jesus trouxe luz a um coração que foi afetado pela queda. Porque sim, aquela mulher, ela vivia uma vida de promiscuidade. Ela vivia. Aquela mulher, ela estava envolvida no pecado sexual. Isso é fato. Aquela mulher, ela estava imersa no pecado. Mas agora, com a sua sede voltada para a adoração, essa sede de culto, Jesus ele vai passar a explicar para aquela mulher que Deus, ele é espírito. E está à procura de verdadeiros adoradores. E nem samaritanos, e nem judeus estavam adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Olha só. O que Jesus estava falando ali é que judeus e samaritanos, eles estavam adorando não Jesus, ou não o Senhor, mas outra coisa. Logo, eles estavam idolatrando outra coisa. Só que aquela mulher, ela continua não percebendo que aquele que está diante dela é Jesus. E a mulher, ela continua insistindo na questão do culto. E então Jesus, ele se revela para aquela mulher. Ele se revela para aquela mulher como o Messias. E não diz mais nada. Por que quando Jesus se revela como o Messias, por que Jesus, quando ele se revela como o Cristo, ele não fala mais nada? Ele só se revela.
como Cristo, como Messias. Porque isso é tudo que importa. Quando Jesus se revela àquela mulher, ela não precisa de mais nada. Quando aquela mulher, ela entende que agora ela está diante de Jesus, ela se encontra plenamente satisfeita. A sua sede, ela é saciada. Tanto é, que quando ela ouve Jesus se revelando para ela como o Messias, como o Filho de Deus, ela deixa o cântaro dela para trás, lá no poço, ela vai para a cidade, ou seja, ela pouco importava para ela ter deixado o cântaro para trás. O foco dela naquele momento não era mais saciar a sua sede física. Tudo que aquela mulher queria agora era ir para a cidade e contar do encontro que ela teve com Jesus para as pessoas. E a galera da cidade ficou tão embasbacado, ficou tão boca aberta com o relato daquela mulher, que eles conheciam muito bem, que eles saíram da cidade e eles foram encontrar com Jesus lá no poço. Jesus estava em território samaritano. Em território samaritano, Jesus fez missão. E não só fez missão, galera, mas Jesus, ele, além de fazer missão, ele convidou as pessoas para participarem da missão. Colheita. E o final do capítulo vai falar que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da samaritana. Muitos samaritanos, hostis aos judeus, creram em Jesus, um judeu, por causa do testemunho daquela samaritana. Olhem só. Esse papo que Jesus teve com a mulher samaritana, como eu disse agora há pouco, ele é um grande exemplo de como deve se dar um aconselhamento bíblico cristocêntrico. Porque Jesus, ele acolhe a demanda daquela mulher. Jesus, ele consegue acessar o núcleo, o centro do coração daquela mulher. Jesus, ele começou na sede física, e depois ele foi mais a fundo e identificou a sede afetiva daquela mulher. E depois que ele identificou essa sede física e essa sede de afeto, ele conduziu essa mulher para uma sede espiritual. Essa é a dinâmica do aconselhamento bíblico cristocêntrico. Não só quando se trata de pecados relacionados à área da sexualidade. Aconselhamento bíblico no geral. Nós vemos Jesus interagindo com a mulher samaritana e a gente percebe que conselheiro bíblico não é aquele que dá respostas. Conselheiro bíblico é aquele que faz boas perguntas. Porque através dessas boas perguntas, você vai conseguindo acessar o coração da pessoa, você vai conseguindo identificar qual ídolo está construído no coração daquela pessoa.
Por isso que a igreja precisa de pessoas capacitadas para o aconselhamento bíblico, porque enquanto o pastor ele prega a palavra, o conselheiro bíblico ele coloca uma lupa no coração da pessoa que está sendo aconselhada e vê o que a pregação do pastor ou da pastora surtiu de efeito e onde que a mentira da serpente entrou no coração daquela pessoa. Então, o aconselhamento bíblico, ele precisa ser profundo. Ou seja, o aconselhamento bíblico ele precisa enxergar além do que é aparente. Precisa mesmo entrar ali nos meandros do coração. E a gente só consegue fazer isso, galera, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer absolutamente nada. Por mais que nós sejamos equipados, por mais capacitações que nós tenhamos, se não tivermos o Espírito Santo, não temos nada. E o contrário também se aplica. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Então, o aconselhamento bíblico ele precisa acessar o coração do aconselhado, porque acessando o coração do aconselhado, o Espírito Santo vai conduzir a gente para o sótão, para o porão da alma, para o porão do coração, para a ninhada de ídolos que está construída ali. Se a gente pegar outros exemplos, outras figuras bíblicas, tá, gente? A gente, a gente pode até comparar o aconselhamento bíblico à chegada do povo na Terra Prometida, se deparando com outras pessoas que estavam estabelecidas ali, adorando outros ídolos. E o trabalho dos hebreus, ao chegarem na Terra Prometida, era o que? Era limpar a terra. O episódio da mulher samaritana, ele mostra para nós que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, como João Calvino falava. E o coração humano, ele precisa desse enfrentamento à luz da palavra. E esse enfrentamento, que se dá no aconselhamento bíblico, ele precisa acontecer de uma maneira piedosa e, ao mesmo tempo, cirúrgica. Tá? Piedosa porque a pessoa que está diante de nós, ela é portadora da imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa que merece respeito, é uma pessoa que está diante de nós porque ela quer ser acolhida pela igreja, pela comunidade local. Ela precisa ser acolhida, precisa ser apacentada. Ela precisa ser amada. O seu coração, a sua mente precisam ser recalibrados para apontar para Jesus. E, ao mesmo tempo, o aconselhamento bíblico ele precisa ser cirúrgico. Cirúrgico no sentido de apontar pela palavra o ídolo que está estabelecido no centro daquele coração. O conselheiro bíblico cristocêntrico, ele não fala nada dele. Nada dele. O conselheiro bíblico, ele fala aquilo que a palavra fala. Porque senão não é conselheiro bíblico. Senão é conselheiro humanista. Senão não é aconselhamento bíblico. Senão
é um aconselhamento que vai ficar só na superficialidade, que vai ficar ali só no raso, só na história de vida da pessoa mesmo e não vai entrar mais a fundo no coração da pessoa. Nós precisamos chegar no coração dessas pessoas. Uma das melhores experiências na vida é a gente ver Jesus permitindo a gente acessar o coração humano quando a gente está aconselhando alguém e quebrar o culto idólatra que está acontecendo ali. E no lugar desse culto idólatra, surgir agora um novo culto. O verdadeiro culto. O culto a Deus. Porque Deus é ciumento. E ele não divide a glória dele com ninguém. E ele reivindica aquilo que é dele. O coração humano. O nosso coração, ele é propriedade de Deus. Porque ele foi criado por Deus. Ele foi criado para adoração a ele. A gente olha, né, para a figura do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente olha para a Trindade e a Trindade, ela precisa ser a referência da nossa vida. Nós precisamos ter a compreensão do que é a Trindade. A gente olha para o Deus Pai e a gente vê que o Pai, ele decreta. A gente olha para o Filho e a gente vê que o Filho conquista. A gente olha para o Espírito Santo e vê que o Espírito Santo, ele aplica o que Jesus conquistou na cruz. O conselheiro bíblico, gente, na verdade, ele, ao mesmo tempo que ele precisa acolher a demanda que está chegando para ele não pode perder o foco de apresentar a esperança em Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico cristocêntrico, ele precisa sempre apontar para Jesus. Sempre. Ele precisa sempre ser direcionado para Jesus. Jesus é o Redentor. Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é quem gera transformação. Ação idólatra. É Jesus. E é só ele mesmo. Por isso que isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Quando a gente vai aconselhar alguém nesse sentido. Né? Nós estamos falando de queda, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de idolatria e como a idolatria, ela move, impulsiona, é a responsável pelas nossas ações. Nós falamos aqui já que nós somos aquilo que amamos e nós somos aquilo que adoramos, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, a nossa sexualidade, ela é uma expressão da nossa identidade, que é uma expressão de quem nós adoramos. Por quê? Porque nós somos seres criados para adoração, nós somos seres litúrgicos, nós somos seres religiosos. E isso foi estabelecido desde a criação. Desde Gênesis 1 e 2. E está aparecendo aí na tela de vocês um termo esquisito, né? Idolatria afetivo sensorial. Que é isso, né? Nossa, que termo é esse? Meu Deus do céu, parece um transtorno. Na verdade, quem desenvolveu esse conceito foi Andréa Vargas. Inclusive, a dissertação de mestrado da Andréa é exatamente explicando
esse conceito que ela desenvolveu a partir da Bíblia. E o livro da Andréia, O Coração Explícito do Sexo, que nós indicamos, inclusive, no nosso primeiro encontro, é exatamente o desenvolvimento desse conceito, tá? Então, o que é essa idolatria afetivo-sensorial? A idolatria afetiva sensorial é o movimento do coração humano que busca encobrir-se de Deus, de si e de outro, para afetiva e sensorialmente sentir-se bem consigo mesmo. É um desvio da adoração verdadeira, onde o indivíduo procura satisfação nos afetos e nos sentidos, ao invés de encontrá-la em Deus. Assim, a idolatria afetivo-sensorial, ou a IAS, a abreviatura, revela a tentativa do ser humano de substituir o Criador pelo que é criado, buscando preenchimento onde apenas Deus pode suprir. O que a Andréia está querendo dizer com isso, gente? E como que isso se configura no episódio de Jesus com a mulher samaritana que nós acabamos de ver? A idolatria, ela está ligada aos nossos sentidos e aos nossos afetos. Por quê? Porque a idolatria, ela conduz o coração humano a buscar a satisfação, ou melhor, ela conduz o coração humano a tentar saciar a sua sede em outras coisas que não é Deus. Então, quando o homem ou a mulher, eles se veem imersos na pornografia, imersos na masturbação, ou quando eles se veem imersos na droga, no cigarro, na bebida, enfim. Não é só a bebida pela bebida, não é o vício pelo vício, não é uma questão meramente física. Eles estão buscando algo além. Eles estão buscando um sentido, uma razão ali. E eles não vão encontrar. Essas pessoas, elas podem se relacionar com 1 milhão de pessoas. Elas podem ter todo o dinheiro do mundo. Elas podem ter fama, sucesso, poder. Elas vão continuar sempre buscando alguma coisa. E essa sede que elas têm nunca vai ser satisfeita. Porque a satisfação dos nossos desejos, a satisfação das nossas necessidades ligadas aos nossos sentidos fisiológicos, elas só são encontradas em Deus, galera. Essa que é a verdade. Então, tentar encontrar satisfação naquilo que é criado e não no Criador é idolatria. E o ser humano, ele vai cada vez mais mergulhando nessa ilusão. Ele vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa e não vai alcançar. Por quê? Porque ele vai sempre querer aumentar a dose. E vai chegar um momento em que ele vai colapsar. Porque é assim. Aquela mulher samaritana, quando ela chegou diante de Jesus, ela chegou com sede física e chegou com sede afetiva. Só que quando ela encontrou Jesus, quando ela viu que diante dela estava o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a sede que ela tinha e o desejo de buscar satisfazer, preencher o seu afeto, o seu coração, ela já nem lembrava mais.
Tudo que importava para ela era Cristo. Somente Cristo, somente em Cristo, o nosso desejo é saciado, a nossa fome é satisfeita, a nossa sede é satisfeita. Somente em Jesus nós encontramos contentamento e satisfação na nossa vida. É somente nele. E é isso que o aconselhamento bíblico cristocêntrico precisa apontar. É Cristo como sendo essa água viva, essa fonte que dá vida, que preenche o nosso ser, que faz a nossa vida ter sentido. Porque, afinal de contas, é impossível a gente compreender a nossa identidade sem apontá-la para Jesus. Então, a idolatria afetivo-sensorial é isso. É procurar satisfação nos afetos e nos sentidos, ao invés de encontrá-la em Deus. O pecado, ele é o reflexo de um coração que idolatra outra pessoa ou outra coisa e não Deus. Como que a gente quebra esse ciclo da idolatria? Como que a grande história vai nos ajudar a entender a identidade e a sexualidade humana e nos ajudar no discipulado e no aconselhamento bíblico cristocêntrico? A gente vai conversar sobre isso na semana que vem, tá? Por hora é isso. Quero agradecer a vocês, tá? Por estarem conosco até aqui. E, galera, se tiverem perguntas, enfim, quiser comentar alguma coisa, compartilhar algo, a gente está à disposição aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que foi tão profundo, né, que a gente fica meio reflexivo. A gente fica meio calado assim, mas é porque tá todo mundo absorvendo, pensando, entendendo, porque ao mesmo tempo que não é um diálogo fácil, né? Não é fácil de assimilar, entender que nós somos idólatras naturalmente. Isso é muito sério. Uma vez a gente pregou aqui na igreja também, fez uma série sobre colecionadores de ídolos, né? Baseado no livro No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, que fala justamente sobre a idolatria do coração. E às vezes eu imagino que vocês estão assim, gente, mas não era para falar de sexualidade, mas é porque o tema sexualidade ele é extremamente profundo, né? Tem a ver com o pecado do nosso coração, tem a ver com a idolatria do nosso coração, né? Então não é simplesmente como nós comentamos no encontro passado, vai chegar um homossexual na minha igreja, vai chegar alguém com problema sexual na minha igreja, com problema com pornografia, com problema, e como que eu vou... Não, a gente precisa entender que o problema é muito mais... O buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais profundo. E a gente precisa entender contextos para a gente poder saber como Lincoln entrou muito bem aí na mulher do poço, né? O que essas pessoas sempre vão precisar de imediato, né? Embora o pecado seja denunciado por Jesus, acolhimento, entendimento, né? Pertencimento, porque muitas das vezes essas pessoas elas não sentem que pertencem a lugar nenhum, e quando chegam, né, para nós que somos líderes espirituais, líderes de jovens, ou você que está aí nos ouvindo, e às vezes a gente não sabe qual que é a abordagem que a gente deve usar, e nada muda.
né? O pecado dela só é diferente do nosso. Nós também somos idólatras, né? Talvez as nossas idolatrias são mais escondidinhas, né? Os nossos ídolos, o nosso palco, né, de idolatria é um pouquinho mais ali no off, né? Só eu sei, é um pecado de estimação, um pecado domesticado. E aí o Lincoln vem trazendo essa luz que todos nós pecamos e afastados, destituídos, estamos da glória do Senhor. E a gente precisa se aproximar de Jesus como a nossa fonte de água, né? Como ele é o problema, ele é a solução para esse nosso problema, né? Então, eu acredito que não tem como a gente não refletir sobre esse assunto como nós estamos fazendo aqui, né? Os casos vão estourar nas igrejas de vocês, as pessoas vão chegar querendo respostas, e as respostas nós já temos, as respostas, nós temos, a palavra nos dá essas respostas, nós só temos que querer ser mais intencionais, né? De entender qual é o verdadeiro problema, né? Na queda. Tudo gira em torno de amarmos a nós mesmos, tudo gira em torno da gente querer o nosso eu, o nosso ego no centro de todas as coisas, e o Senhor sempre tentando nos trazer para fora, né? Então, eu acho que hoje foi mais uma reflexão, né? O Lincoln trouxe mais uma reflexão, e não pensem vocês que os problemas são diferentes, não, os problemas são os mesmos, tá? O que vai mudar sempre é a percepção nossa com relação ao outro, como que nós estamos enxergando o outro, será que nós estamos enxergando o outro como os judeus que não se davam com os samaritanos, ou nós temos essa visão de Jesus, né? De nos achegar perto das pessoas sem o preconceito, porque é muito difícil, gente. É muito difícil, como o Lincoln abordou no início da aula, nós nos despirmos de todos os nossos preconceitos e idolatrias para lidar com o outro. É muito difícil, mas nós estamos em posição de liderança e é uma exigência que a gente tem esse feeling, né? Que a gente tem essa percepção, essa maldade, sabe? Maldade no sentido de entender o outro lado, não chegar com 5 pedras, né, na mão, mas a gente chegar com perdão, a gente chegar com uma perspectiva de acolhimento mesmo, de acolhimento, de entendimento, da pessoa. Deixa eu te explicar, querida, no caso de Jesus foi a mulher do poço, deixa eu te explicar, querida, porque nem o varão que você tem lá é teu marido, né? E na hora ela meio que virou uma chavinha. Eu achei incrível essa parte que o Lincoln falou, que parece que a chavinha dela meio que, sabe, mudou de uma coisa física para algo espiritual, né? E os mesmos desejos nossos, né? Às vezes nós nos aproximamos de Jesus com desejos físicos, com desejos completamente fisiológicos, e sendo que a nossa sede, ela é completamente espiritual. Se a gente conseguir, né, dar atenção e ouvido àquilo que Jesus tem para nos dizer todos os dias através da palavra, a gente vai entender que a nossa sede, e a gente fala isso porque sexualidade, todos os jovens e adolescentes estão envoltos em questões sexuais, e não apenas questões sexuais como pornografia ou masturbação ou homossexualidade, não. Sentimentos, desejos, vontades, tudo isso tem a ver, né, com a sexualidade, com o que eu quero, o que eu desejo, meu anseio de futuro, quem eu quero para estar do meu lado, e tudo isso tem a ver com quem nós somos. Agora, basta saber se o Senhor tem sido o nosso centro, né, Lincoln? O nosso controle, o nosso ponto de equilíbrio é Cristo. Cristo tem que ser o nosso ponto de equilíbrio. Caso contrário, a gente vai sucumbir aos ídolos do nosso coração, porque não tem como. O Lincoln citou uma frase que é uma frase que eu também carrego comigo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos e ele não se cansa de fabricá-los. Todo dia tem um ídolozinho ali para a gente poder depor, né? Ou é o orgulho, ou é ou é a inveja, né? Ou é o sentimento de frustração. Tem vários, né? Às vezes a gente não gosta de dar nome aos bois, né? A gente costuma trocar o nome do pecado, falar que é gênero forte, né? Porque eu sou muito geniosa, porque eu sou muito, porque é meu temperamento, né? E a gente costuma dar nome, sendo que pecado é pecado, e a gente precisa de Cristo para que a gente consiga abater os nossos ídolos e colocar sempre Cristo no centro de todas as coisas. Então, tem alguém que gostaria de perguntar sobre a aula ou sobre o assunto em si, sexualidade, gente? Nós estamos todo ouvidos. Não quero gastar também mais o tempo de vocês, para a gente também não ser cansativo.
Tem alguém? Pode levantar a mão ou abrir o microfone. Se não tem, conta para nós. Tem sido de bênção para vocês até então esses 4 encontros? Vocês têm entendido a maneira que o Lincoln tem entrado com essa abordagem? Tá dando para entender o caminho que a gente está trilhando antes de chegar, né, nos pormenores que talvez na próxima aula vamos ter? O pessoal tá dando joinha. Então eu estou entendendo que vocês estão entendendo. Lembra também que aqui é um lugar de vocês serem ministrados, né, Lincoln? Eu acho que nós, como líderes, às vezes a gente sempre está na frente, ministrando, liderando, e aí aqui é o lugar que o Senhor também prepara como uma mesa para a gente assentar, né? Igual a gente está aqui, todo mundo sentado, cada um no seu telefone, mas para ouvir e ser ministrado, porque o Senhor ministra ao nosso coração também. Então, não é só aprender, é aprender e também ser ministrado nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, porque eu acredito que cada um de vocês aí se identificou com algum ponto que o Lincoln falou, né? A gente só não comenta, mas a gente se identifica. E aqui é o lugar que a gente se assenta e entende que todo mundo tem os mesmos BOs, todo mundo tem os mesmos problemas, e a gente aproveita para a palavra do Senhor nos ministrar, né? Assim como foi ministrado. O mesmo Jesus da mulher do poço é o Jesus que está conosco, que ele é fonte inesgotável de vida para nós. Mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente poder orar e encerrar? Pode comentar também, viu? Não precisa ser só pergunta, não. Não, nada? Tá claro como a água? Essa parte da queda, essa frase da Andréia Vargas, eu fiquei chocada. Lembrando que parte da apresentação do Lincoln, gente, das aulas do Lincoln, tem a ver com o conteúdo também da Andréia sobre sexualidade. Então, assim, Andréia é uma referência em sexualidade, não apenas no Brasil, mas em algum, até mesmo fora do Brasil, né? Que ela viaja, dando suas palestras, dando aí seus cursos, e aí o Lincoln, ele participou dessas palestras dela e está trazendo para nós esse conteúdo. Olha para você ver que riqueza, né? Se a gente fosse gastar do nosso bolso, cada um de vocês aí desembolsaria um valorzinho salgadinho para poder participar. E o Lincoln fez um apanhado aí das aulas e está trazendo para nós. Então, inclusive, ela tem muito conteúdo bacana no Instagram também sobre sexualidade. Tanto ela, Andréia Vargas, que é do Avalanche, né? Quanto a Juliana Ferron também, que trata diretamente sobre o assunto homossexualidade, sexualidade, pais de adolescentes que às vezes se declaram bissexuais, homossexuais, como lidar. Ela tem curso para pais, ela tem curso para líderes. Então, assim, o quanto você puder se nutrir desses assuntos, principalmente da perspectiva bíblica, histórica e tudo mais, melhor você vai estar preparado para lidar com os seus jovens e também com os seus... Às vezes tem líderes de líderes aqui com os seus liderados. Certo, gente? Camila, inclusive, tem também o David Icke, lá no Instagram também, você pode acompanhar Verdade. o David Icke, e ele tem um livretinho, menos de 100 páginas, chamado O que Deus tem a ver com sexo. Muito bom. E a Andréia Vargas agora, ela vai lançar um novo livro que se chama Vida, Descendo aos Porões da Intimidade Sexual, editora Fiel. Então, em breve, a Andréia vai lançar esse novo livro também, então fiquem atentos. E vocês podem acompanhar o trabalho da Andréia também lá no Instagram, né? Então tem a Andréia Vargas Insta e tem também o Estante da Andréia. Se vocês quiserem fazer cursos com a Andréia, tem tanto o curso presencial na Missão Avalanche, lá em Vitória, Espírito Santo, como também esse curso de sexualidade, vocês podem fazer ele online também. Então, lá no Instagram, Estante da Andréia, vocês podem adquirir os livros dela, podem também fazer os cursos, né? Tem a plataforma da Andréia e é realmente muito bom. Muito bem. Eu vou mandar para vocês depois lá no grupo esses perfis aqui que o Lincoln falou do David Ricker, né? A Andréia e a Juliana Ferron, para vocês seguirem e acompanharem. As caixinhas que elas respondem, gente, nossa, sana muitas dúvidas que às vezes vocês têm, tá? Outra coisa, depois me fala se é legal para vocês. Por exemplo, a Andréia também, o Lincoln indicou o primeiro livro da Andréia no início da aula. Eu só esqueci o nome. Depois, Lincoln, manda lá para nós. Mas me fala se é interessante para nós, como equipe de líderes, se nós pudéssemos escolher um desses livros
e cada um de nós comprarmos, né, como, assim igual o Nefi faz, né, que é um clube de leitura, e nós lermos, pelo menos assim, durante, nós vamos separar aí um mês para nós lermos o livro tal, da Andréia Vargas. E aí depois a gente, aí é o Coração Explícito do Sexo. E depois a gente vai, nos nossos encontros de quarta-feira, depois que o Lincoln der as aulas, a gente marcar de reunir aqui para nós debatermos sobre os assuntos que estão no livro. Por quê? Porque isso vai endossar tudo que a gente já tem ouvido até aqui. Entendeu? Então, depois vocês me falam se é uma ideia bacana. Eu preciso que vocês leiam mais, porque ler é conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço, né? A gente precisa ter conhecimento para lidar com com as gerações que já estão aí e as futuras gerações que estão vindo. Então, me falem depois lá no grupo, eu vou fazer uma enquete. E aí, até o pessoal que não está aqui, porque tem gente que trabalha, né? Está em horário de serviço, não pôde participar, mas eu vou ver se a gente consegue ampliar para o grupo todo. E aí eu mando o link para vocês, a gente tenta achar ele num preço mais em conta, linkou na Amazon ou na Shopee. E aí todo mundo compra, né, o livro e a gente marca uma data para a gente começar a ler junto e vamos debater junto, porque a partir de agora não, né? De 4 encontros atrás. Esse é um tema recorrente aqui. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos debater sobre isso, porque é isso que a juventude de hoje está. Eles estão gritando, eles estão pedindo socorro, né? A sua identidade sexual está completamente atravessada bombardeada, né? Pela cultura de agora, né? Pela cultura de hoje. E a nossa função como líder é o quê? Desmistificar e trazer luz no meio das trevas através da palavra. E a gente não pode fazer isso sem conhecimento, tá bom? Gente, Lincoln, brigadão, viu? Deus abençoe demais. Essa aula foi incrível. Todas foram incríveis, né? Mas tem umas aulas que a gente fica assim, esmiuçando, refletindo. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada porque eu tô vendo aqui que já tem uma turminha fiel aqui, que não falha uma quarta-feira. Isso é muito bom, né? Vai ser a turma que vai conosco até o final, se Deus quiser. Espero vocês na próxima quarta. E o Lincoln depois vai mandar o link dessa aula gravada para quem não assistiu, quiser assistir lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe, pode sair e nos vemos na próxima quarta, se Deus quiser. Lincoln, Deus abençoe, um abraço, viu? Amém. Eu que agradeço. Tamo junto e precisando, a gente tá na área aí sempre.